Opa, tá gravando? Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Borim, falo de algum lugar do planetinha azul, né? Não tô no Havaí ou nas Bahamas, tá? Por causa da minha camiseta. É só porque aqui tinha mesmo para usar, o resto tá tudo sujo. Então, gente, sou assistente social judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sou assistente social há muitos anos aí no funcionalismo público. Tenho experiência também na docência, na carreira acadêmica, pesquisa, extensão, ensino e também na consultoria de políticas públicas, principalmente na área de assistência social. E o que eu estou fazendo aqui? Eu criei este canal para ajudar você mesmo aí que está do outro lado, tá? Você, concursando, concurseiro, né, que tem interesse em ingressar no Tribunal de Justiça, assim como eu ingressei há 3 anos e meio atrás, né, nessa carreira aí, judiciário, do sócio jurídico, né? Carreira tão almejada. Então, eu quero compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento com vocês. A gente está na reta final, a prova, se não me engano, ocorre agora no dia 6 de março, foi prorrogada. Então, dá tempo aí, você que está estudando, está na labuta, correndo, né? Bora aqui comigo, vamos assistir esses vídeos, vamos dar uma força para esse canal que eu estou começando agora, né? Se tiver interesse por outros assuntos relacionados também a serviço social, só deixar nos comentários, tá? E vou fazer esse vídeo e outros, se vocês tiverem interesse, se vocês gostarem, se vocês derem like, compartilhar, se inscrever no canal, vou trazer outros vídeos, né? Talvez um vídeo por dia, até ali perto da data da prova, né, do TJSP. Pretendo também, se vocês gostarem e apoiarem, fortalecerem essa ideia comigo, fazer uma live, né? Ou, quem sabe, duas lives, né? Uma, por exemplo, sobre a questão da prova dissertativa, falar um pouco dessa questão desse estudo de caso, né? Que vai ser trazido aí na prova. O que é isso? Como isso pode ser trazido? Trazer algumas questões aí através de uma live. E também, eu tive uma ideia aqui, né? Ou fazer um vídeo também, de repente uns 10, 15 minutos, ou no formato de live, sobre a questão de conhecimentos de atualidade, falar um pouco, né, dessa coisa que está em voga agora, dessa provável, né, quem sabe, né, Terceira Guerra Mundial, desse conflito aí que está latente agora, né, entre Rússia e Ucrânia, trazer um pouco disso, porque eu acho que isso deve cair, né? Não sei, a prova já está pronta, mas isso é algo que, né, que já vem sido discutido, né, há um tempo, né? Não é de agora esse conflito, mas então eu acho que pode sim cair algo relacionado, não exatamente sobre o conflito em si que está acontecendo agora, porque isso é recente, e a prova já deve estar feita, impressa, não sei, né? Mas quem sabe, né? Com certeza alguma coisa vai ser falada a respeito desse conflito aí que não é de hoje, né? Então, tem uma briga acirrada aí desde 2014, principalmente, entre esses países, né? Então, a gente pode falar um pouco dessa relação, né, da Rússia com a Bielorrússia, o diálogo com a China, né, o conflito aí ainda, né, com os Estados Unidos e com os países imperialistas. Então, a gente pode, de repente, fazer, sim, ou uma live, ou um vídeo rápido sobre essa questão, discutir a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá bom? Então, vem comigo que hoje a dica rápida é sobre, deixa eu pôr na tela aqui, né? Não sou o da Atena, mas vou pôr na tela um pouco dos slides aqui para a gente conversar. Coisa rápida, jogo rápido, 2 dedinhos de prosa aí com vocês, onde a gente vai falar sobre ECA, dicas rápidas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai trazer outros assuntos também, de outras legislações e, de repente, até de fundamentos teóricos, metodológicos do serviço social. Então, o que a gente vai falar hoje, brevemente? Um pouco da definição do que é criança e adolescente no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente, qual que é a exceção, né, para além dos 18, né, a exceção da idade que está prevista no ECA, e também rapidinho o que é o ato infracional. Num próximo vídeo eu já venho aí falando mais sobre o ato infracional e quais são as medidas socioeducativas, tá bom? Só lembrando aqui que medida socioeducativa, quem cumpre é adolescente e não criança. Mas a gente segura aí, aguenta aí que a gente fala depois. Gente, uma primeira definição, né, que existe sobre o que é criança e adolescente para o ECA, ela é uma definição
com recorte temporal, por faixa etária. Então, criança, segundo o artigo 2º, né, aí do ECA, é o quê? É aquela pessoinha que tem até 12 anos de idade, mas incompleto. Gente, dica importante, olha aqui, segura aí. Se vier na sua prova falando 12 anos completo, não, tá errado, tá? 12 anos incompleto, tá bom? E o adolescente, aquele que tem entre os 12 e os 18 anos. Agora, esses 18 anos pode ser que a prova fale 12 anos, 18 anos completo, mas não é. 18 anos incompleto ou apenas 18 anos, tá? O que é importante você frisar? Que a criança e o adolescente têm uma definição aí específica no ECA, né, sobre a faixa etária, e isso é importante porque a prova pode tentar confundir vocês, mas o que vocês não podem perder de vista é essa palavrinha aqui chave, incompleto. Então, tem 12 anos completo, já não é criança, é adolescente. Tem 12 anos incompleto, ainda é criança, tá bom? Agora você pode me perguntar, mas tá, chegou nos 18, acabou, beleza, vamos para farra, não sou mais adolescente, respondo pelos meus atos. Peraí, ok. Só que existe uma brecha para se considerar, aí no parágrafo único, está escrito, né, do artigo 2º, que pode ser considerado, nos termos deste estatuto, né, em casos expressos em lei, né, onde vai se aplicar o quê? A idade de 18 a 21 anos de idade. Essa previsão, por exemplo, a gente pode ver em casos de adoção, mas isso é um assunto para uma próxima conversa, um próximo bate-papo, um próximo vídeo de dicas rápidas, né? Mas aqui falando, por exemplo, de ato infracional, se o adolescente, né, cometeu um ato infracional e tinha 17 anos, ou 18 incompleto, né? E vai se considerar a data em que ele cometeu o ato infracional. É o que se chama no direito de teoria da atividade. Então, se ele cometeu o ato infracional aos 17, mas, de repente, ele tinha 17 anos e faltava 5 minutos para ele completar 18. Olha só que coisa tensa, hein? Se tivesse passado esses 5 minutos e já tivesse 18, ele podia ser preso e se enquadrado no Código Penal. Tá? E ter cometido um crime. Mas, como ele ainda tinha ali, faltando, 5 minutos, né? Ele não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional, porque ele ainda tinha 17 anos de idade. Só que ele vai sair ileso dessa na hora que ele completar 18? Não. Embora até os 18 incompleto, ele é considerado, assim como as crianças, né? Crianças e adolescentes, inimputáveis, ou seja, não são passíveis de punibilidade, eles não vão ser punidos no rigor da lei, né? Não vão ser enquadrados ali no código, é feia essa palavra, né? Mas enfim, ser enquadrados no Código Penal, mas sim no ECA, se ele cometeu aos 17 anos o ato infracional e ser julgado aos 18 e ter que cumprir, ele vai cumprir, mesmo que já tiver com 18 anos. Como a pena não, perdão, a medida socioeducativa máxima para se cumprir é de até 3 anos, por exemplo, em casos, né, de regime fechado, na internação, por exemplo, depois a gente traz um pouco sobre isso, né, numa próxima aula, mas ele vai cumprir isso até no máximo 21 anos de idade. É um jovem adulto já, né? Não é nem mais um adolescente, mas ele está coberto ainda pelo ECA, porque ele cometeu um ato infracional aos 17 anos, ou aos 18 incompleto. E só foi julgado, sentenciado após os 18 e vai ser julgado e sentenciado para cumprir, né, a medida socioeducativa atinente, relacionada ao ato infracional que ele cometeu ainda na menoridade. Mesmo tendo atingido a maioridade, ele vai ter que cumprir a medida socioeducativa relacionada a esse ato infracional que ele cometeu lá atrás, aos 17 anos, por exemplo. Tá ok? Então, essa é uma brecha na lei muito importante que pode frisar, que se aplica essa idade, essa extensão da idade entre 18 a 21 anos de idade. Por que até 21? Porque se ele começar a cumprir aos 18, por exemplo, ele vai cumprir até no máximo 3 anos, no máximo, pena, a medida socioeducativa de forma consecutiva, até no máximo 3 anos. Né? Não pode passar de 3 anos.
né? Então, de 18 aos 21, dá 3 anos, tá? E outra, atingiu 21 anos de idade, acabou. Se ele ainda estiver lá cumprindo a medida socioeducativa de internação, por exemplo, na Fundação Casa, que é o que tem no estado de São Paulo, a instituição responsável por isso, ele atingiu 21 anos, é liberdade compulsória, ele já sai automaticamente, tá? Independente do tempo que ele cumpriu. Se ele for, de repente, julgado aos 20, sentenciado aos 20, e vai cumprir dos 20 até os 21, né? Mesmo que foi algo de alta periculosidade, que envolveu homicídio e coisas do tipo, estupro, deu 21 anos, ele está fora da Fundação Casa. Saiu da internação, tá? Ah, ele vai continuar cumprindo isso, regime fechado, ou outra pena lá, como adulto? Não. Essa exceção é no âmbito do Estatuto da Criança para o adolescente que cumpriu ainda na menoridade um ato infracional, mas foi julgado e vai cumprir ela apenas após atingida a maioridade. Agora, tem uma outra questãozinha aí para se definir criança e adolescente, que está lá prevista no artigo 6º, que tem a ver com a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, você não considera apenas a questão da idade em si, da faixa etária, mas também, né, há tanto que existe essa diferença entre criança e adolescente. Se exige mais do adolescente do que da criança. Tanto que a criança não cumpre medida socioeducativa. O adolescente, sim, porque ele já está um pouco mais responsável, compreende mais, já tem mais discernimento e, por sua vez, pode se exigir mais dele. Então, consequentemente, ele vai sim cumprir uma medida socioeducativa. Agora, a criança comete ato infracional? Comete. Mas, como até está no próximo slide, a criança e adolescente, ó, ela não recebe medida perdão, a criança, ela não recebe medida socioeducativa, apenas medida específica de proteção. Tem um rol de medidas de proteção previstas lá no artigo 101, salvo engano, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão previstas para que a criança, seja aquela que está sofrendo negligência, maus tratos, seja do Estado, da sociedade ou da família, por ação ou omissão, ou também pela conduta dela, ela pode sim sofrer, ou no caso, receber medida protetiva. Se ela cometeu por conta da sua conduta um ato infracional, ela não vai ser punida com medida socioeducativa, vai receber medida protetiva. A adolescente não. Cometeu ato infracional, vai cumprir medida socioeducativa, mas também pode sim receber medida protetiva, tá? Então, frise isso. Criança, independente de qualquer coisa, não recebe medida socioeducativa, apenas medida protetiva. Independente de quais forem, pode se acumular, é cumulativo isso, né? Dependendo do que o conselho tutelar e o próprio juiz falar. Olha, precisa cumprir essa e essa medida protetiva, não importa quantas. O adolescente, lógico, não é o conselho que define ou que pune, né, o adolescente, mas sim o magistrado, a autoridade judicial competente. Então, se o adolescente cometeu um ato infracional, ele vai ser julgado vai ser sentenciado pela autoridade judicial a cumprir medida socioeducativa. Mas por conta da sua situação de vulnerabilidade, ou uma série de condicionantes que o levou a cometer o ato infracional, ele pode sim receber medida protetiva, que se estende, inclusive, à sua família, né? Como, por exemplo, atendimento socioassistencial, participar de grupo de fortalecimento de vínculo, de repente a família, apoio a toxicômico, a alcoolistas, dependendo, seja para o adolescente ou para os pais, né? Enfim, não importa. Vai ter uma série de medidas protetivas que podem ser aplicadas também a esse adolescente, seja que ele cometeu ato infracional ou não, tá bom? Então, gente, ó, voltando só rapidinho nesse slide, criança e adolescente, você tem que considerar a sua formação biopsíquica, social, cultural, né? A região de onde ele vem. Então, todas essas condicionantes. E tanto que ela é uma condição, está numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que há uma série de políticas aí que existem, não só políticas específicas de criança e adolescente, mas tantas outras políticas, né, como a própria saúde, deve se privilegiar, né, dar preferência, no caso, à criança e adolescente, seja na atenção, no atendimento, mas também na questão financeira, na dotação orçamentária, tá? As mais variadas políticas públicas sociais aí, criança e adolescente tem preferência, seja de verba, seja de atendimento, porque ele é
uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, tá? Agora, para a gente finalizar aqui rapidão, está lá no artigo 103 do ECA a definição do que é ato infracional. Ó, conduta descrita como crime ou contravenção penal, sendo penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Gente, ato infracional. Primeiro de tudo, vamos destrinchar isso aí. É uma conduta, ou seja, não é uma atitude reflexa, né? Ou involuntária. É algo voluntário, pensado, planejado, programado, uma coisa que você agiu por uma razão, tinha uma razão, né? Uma conduta racional. Conduta, segundo o Código Penal, é toda aquela ação racional dirigida a uma finalidade. Então, não é uma ação reflexa e involuntária, é aquilo que foi pensado para fazer. Ele sabia o que ele estava fazendo, mesmo que não tenha uma completa dimensão daquilo. Ele não fez por reflexo ou involuntariamente. Então, é uma conduta. Sendo considerada uma conduta, se ela for descrita, essa conduta, como crime, ou seja, aquilo que está lá no âmbito do direito penal, né? Todos os crimes tipificados lá, né? Ou no âmbito da contravenção penal, que aí não é o Código Penal que rege, mas a Lei de Contravenções Penais. E o que é contravenção penal, André? Te explico. Contravenção penal são aqueles crimes menores, de menor potencial ofensivo, né? Menos gravosos, considerados como crimes anões, crimes liliputianos ou quase crimes, né? São aqueles crimes de menor gravidade, menos gravosos. E diferentemente do Código Penal, que tem um rol aí de penas para a pessoa que, né, incorre em um crime, na lei de contravenção, nas leis de contravenções penais, as penas são ou prisão simples ou multa. Acabou. Não tem aquele rol de penas, né, que você pode ter que cumprir. Tá joia? Então, o ato infracional é cometido apenas por criança e adolescente. Lembrando que quem vai sofrer as consequências com isso, sendo punido, entre aspas, com medidas socioeducativas, é o adolescente. Criança, não. Tá bom? E é uma ação pensada, racional, análogo a crime ou contravenção penal. Tá? Então você nunca fala, olha, o adolescente cometeu um crime, a criança cometeu um crime. Não, é um ato infracional. Ah, mas é um furto. Então é um ato infracional equiparado ou análogo ao furto, né? Enfim, só para te dar um exemplo aí rápido sobre essa questão. Gente, nosso tempo já extrapolou, já ficou grande demais esse vídeo. Se você gostou, compartilha, tá? Dá joinha, se inscreve aí no canal, né? Assim, dá um apoio, dá uma força aí para mim, por favor, dá uma força pro tio. E ó, se tiver interesse nas lives que eu gravei a respeito disso, né, a respeito desse concurso, eu tenho aí cinco lives, 5 gravações, né, em valor bacaníssima. Dá tempo, corre lá que dá tempo, me chama nos comentários, me adiciona aí Instagram, Facebook, WhatsApp, em tudo que vocês pensarem, né, até o Orkut, se vocês quiserem, a gente põe aqui. Me chama lá e fala, olha, André, como é que eu faço para comprar? E a gente negocia, a gente vê como que faz, né? Eu passo para vocês esses vídeos, são 5 aulas, de no mínimo 2 horas de gravação cada uma, sobre vários assuntos, Zeca, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, fundamentos e laudos, relatórios e pareceres. Beleza? Beijinho, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais.